Bom dia! A paz do Senhor, meus amados. Hoje, dia 10 de outubro, nosso 40º dia do nosso propósito. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. Mas antes, vamos começar o nosso dia com a nossa oração. Amém? Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho te pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa e prudente. Ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, e que só de bênção se enche o meu espírito. E todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas. Tu podes me conceder a graça que eu tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, hoje vamos falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. É importante que a gente manifeste sempre a nossa aquiescência em aceitar a vontade de Deus. Devemos pedir o que quisermos, mas também devemos estar prontos para aceitar o que Deus nos der. Talvez aquilo que Ele nos vai dar seja melhor do que aquilo que a gente pediu. Amém? Então, amados, falando um pouquinho sobre a vontade de Deus, muitos dizem que querem seguir a vontade de Deus. E, na verdade, é sim uma ótima decisão. Mas não é tão simples assim. Quando a vontade de Deus parece estar de acordo com a nossa vontade, com o que a gente acha e com o que a gente quer, nós estamos diante de uma facilidade de seguir e de compreender e de aceitar a vontade de Deus. Porém, em muitos momentos a vontade de Deus nos incomoda, porque é totalmente contrária ao que achamos que deveria ser. Vamos olhar para Jesus. Jesus estava angustiado, triste, nem de perto a realidade de passar pelo sofrimento da cruz era agradável, desejável ou era da vontade dele. Porém, ele expõe a Deus o seu incômodo. Lá em Mateus 26, ele fala que ele se prostra diante de Deus, orando, em oração, clamando ao Pai e pedindo para que o Pai o livre daquele cálice. Porém, ele finaliza a oração falando, mas que não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Uma oração de quem está confrontado com a vontade de Deus, de quem preferia que as coisas fossem de outra forma, e talvez menos dolorosa. E Paulo também passou por um momento semelhante. Quem, em sã consciência, gostaria de viver com um espinho na carne? Ou seja ele o que for, qual o problema que for. Ninguém gosta de espinhos. Nós gostamos de rosas, mas não dos espinhos. E Paulo se volta para Deus e também demonstra o incômodo com a vontade de Deus que não batia com a vontade dele. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala que por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma oração de quem está inconformado com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não se enquadra na vontade dele. E ele tira esse espinho da carne de Paulo? Não, ele não tira. E talvez ele ainda não tenha tirado o espinho da sua carne. E por que tem que ser assim?
Bom, nem sempre a vontade de Deus vai ser aquilo que a nossa vontade deseja. E nesse ponto, é nesse momento que muitas pessoas desistem de seguir a Deus, abandonam a fé, se desviam e às vezes amaldiçoam o próprio Deus, porque simplesmente as coisas não estão saindo como a pessoa quer. E ela se esquece que na oração dela, e inclusive na oração que Jesus nos deixou como modelo, existe essa passagem, mas que seja feita a tua vontade. E então o que fazer? O que precisamos fazer nos momentos onde a vontade de Deus é contrária àquilo que desejamos, que achamos que deveria acontecer? O que deveríamos fazer? Os exemplos de Jesus e de Paulo nos mostram tanto o problema quanto a solução para essas questões. A vontade de Deus sempre deve prevalecer sobre a nossa vontade, e isso de forma consciente, reverente e alegre. Aceitação. Veja a consequência da oração de Jesus e de Paulo. Depois de compreender o seu próprio coração e a vontade de Deus, Jesus declara ao Pai: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26. Então, devemos ser submissos à vontade do Pai quando ela é contrária à nossa vontade. Aquela pessoa que segue Jesus, que decidiu no seu coração, na sua mente, entregar o seu livre-arbítrio nas mãos de Deus para que seja feita a vontade dele, quando acontece um impasse entre a nossa vontade e a vontade de Deus, deve prevalecer a vontade de Deus. Podemos sim orar como Jesus fez, demonstrar a nossa vontade, mas devemos nutrir em nosso coração o sentimento de renúncia em prol da obediência aos desígnios de Deus. Isso não é ser resignado, mas ser submisso e cooperador dos propósitos de Deus. E foi isso que Jesus fez. Depois de conscientemente avaliar a resposta dada por Deus e o desejo do seu próprio coração, Paulo concluiu: de boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12. Então, renunciar à nossa própria vontade não é tarefa fácil, mas é tarefa fundamental. Salta aos olhos Paulo encarar a situação de boa vontade, ou seja, de forma alegre, sem ressentimentos, com compreensão, a aceitação da vontade de Deus. Paulo viu que se submeter a Deus era abrir o coração para o aperfeiçoamento do poder de Cristo em sua vida. Romanos 12, versículo 2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, muitas vezes, nós começamos a orar a Deus e fazemos os nossos pedidos, mas finalizamos a nossa oração com: mas que seja feita a tua vontade. E, de repente, as coisas começam a acontecer de uma forma totalmente contrária daquilo que a gente desejava. Talvez uma amiga que você tanto confiava te traia, talvez aquele homem ou aquela mulher que você tanto ama te abandona, talvez você seja demitido do trabalho, e então os pensamentos começam a surgir: meu Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não ouve as minhas orações, o Senhor gosta de me ver sofrer, e você fica sem entender nada. E começa a abrir as portas para a murmuração, para as reclamações, e com isso você começa a contaminar não só a sua mente, mas a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Você simplesmente se esquece da oração que fez, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Deus, quando enviou seu filho para andar aqui na terra, não foi diferente de nós. Ele também tinha sua própria vontade. A vontade de Jesus, muitas vezes, não era da mesma vontade de Deus. Mas mesmo assim ele orou: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. O próprio Jesus abriu mão da vontade dele para fazer a vontade do Pai. E às vezes você tem orado assim,
mas a impressão que dá é que as coisas estão piorando. E o que eu quero te dizer nessa manhã é que se realmente você escolheu fazer a vontade do Pai, Ele fará tudo diferente daquilo que você pensa que Ele vai fazer. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais vai perceber o quanto foi bom tudo o que aconteceu, quanto aprendizado você teve, quanta fé desenvolvida, quanta intimidade com Deus de verdade, e não aquele relacionamento religioso, distante, automático que você tinha antes. As coisas que vêm de Deus valem a pena, e o que vale a pena dá trabalho conquistar. Tudo que vem fácil também vai fácil. E no tempo de Deus você vai ver Ele te restituindo de tudo que você perdeu de uma forma infinitamente maior e melhor. Eu posso falar isso, eu estou afirmando isso porque é isso que eu estou vivendo. Glória a Deus por isso. Eu estou sendo restituída de muitas coisas que eu perdi lá atrás, com muita dor. Coisas que foram tão difíceis de serem conquistadas, mas Deus está restituindo. E eu posso garantir para vocês que o que vem de Deus tem um sabor muito melhor. Então tenha calma, porque a sua hora também vai chegar. Deus é tão perfeito que sabe exatamente do que a gente precisa para nos tornarmos pessoas melhores. E para viver a vontade de Deus, às vezes será necessário abrir mão do nosso conforto, dos nossos mimos, dos nossos caprichos, dos nossos prazeres carnais, da nossa vontade. E por que isso? Porque Deus deseja que a gente cresça e evolua. Nós estamos aqui na Terra para nossa evolução. Este mundo é espiritual, não é carnal. Nós não estamos aqui simplesmente para nos divertir, estamos aqui para aprender. E dificilmente esse crescimento vai acontecer nos momentos de alegria, de satisfação, de felicidade, de realização. Geralmente nós aprendemos em meio às dores, em meio às perdas. Então, para viver a vontade de Deus, Abraão precisou sair da sua cidade e ir para um lugar que ele não conhecia. Para viver a vontade de Deus, Ana chorou, passou por grandes desafios, foi humilhada, orou, clamou e viu Samuel nascer. Para viver a vontade de Deus, Daniel precisou dizer não ao rei e viveu um milagre junto aos leões. Para viver a vontade de Deus, Esther precisou entrar na presença do rei, sabendo que poderia morrer. Para viver a vontade de Deus, José foi preso, porque ele fugiu do pecado. E a Bíblia nos deixa claro que para viver a vontade de Deus, vamos ter que estar dispostos a encarar desafios. Amém? A reflexão de hoje, então, é essa. O que eu preciso fazer para viver a vontade de Deus? Amém, meus amados? Fiquem agora com mais uma dica para blindar a sua fé. Tenham um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã.